Um estudo realizado pela Ambima mostrou ali o comportamento do investidor brasileiro, que na nossa visão é um pouquinho grave, né? Então esse estudo mostrou pra gente que 63% da população brasileira não investe, 23% das pessoas que investem ali em poupança, né? A gravidade pra gente começa aí, né? O investimento em poupança, a gente entende que o Brasil tem ali, né, uma distribuição de renda ruim e muitas pessoas não investem porque a propensão marginal à poupança ela é pequena, né? Ou seja, o que sobra ali, fazer sobrar muitas vezes, e a gente está falando de um Brasil grande, muitas vezes é difícil a pessoa fazer sobrar, mas quem investir em poupança, está fazendo algo ali muito errado. Um terceiro ponto, investimento em bets, isso não é investimento. Carros e imóveis, 8%, títulos privados, 6%, e a gente começa a olhar aqui um mercado financeiro de verdade, fundos, 5%, criptomoedas, criptoativos, 4%, colchão de casa, ou seja, deixar guardadinho ali 3%, negócios próprios 3% e ações, que é um mercado extremamente promissor, um mercado que dá um retorno interessantíssimo para o acionista de longo prazo, 2%. Ou seja, a fatia que a gente quer abordar hoje com mais ênfase é a fatia de poupança. Investir em poupança, 23% desse público selecionado investe em poupança, né? E a decisão entre investir em poupança ou investir que seja ali num CDB 100% do CDI, a única diferença entre um e outro é o clique. É o clique que você faz para o investimento em poupança, pode ser um clique que você faz no investimento 100% do CDI. Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui qual a diferença que você vai ter investindo em poupança e investindo em um investimento de verdade. Um CDB 100% do CDI é um investimento de verdade. A gente não precisa, né, procurar ali classes de ativos do momento, poxa, eu vou lá colocar em fundo imobiliário, vou lá colocar em criptoativo. Não, se você colocar um CDB 100% do CDI com liquidez diária, você já está à frente de muitas pessoas, e aqui, olhando por esse gráfico, né, as pessoas que investem em poupança, você estaria muito à frente. Então, olhando a minha tela aqui, a gente fez um estudo e colocou 3 personagens para representar esse estudo. Os 3 personagens têm a mesma idade, que são 55 anos de idade, a mesma renda, R$5.000 por mês. Os 3 personagens, cada um começou ali a investir em uma fase da vida. Então o primeiro personagem aos 20 anos, ou seja, investe por 35 anos. O segundo personagem aos 30 anos começou a investir 10% da renda, tá? Todos os personagens começaram a investir 10% da renda. E o terceiro personagem começou a investir aos 40 anos de idade, também 10% da renda. O que aconteceu quando todos chegaram aos 55 anos de idade? A primeira pessoa acumulou um patrimônio investindo ali de R$2.658. Isso lhe confere uma renda mensal a taxas vigentes atuais de R$25.000. O segundo investidor acumulou um patrimônio de R$828. Todos os investidores investiram na mesma classe de ativos. E isso acumulou uma renda de R$7.863 para o segundo personagem. E no terceiro, que começou mais tarde, acumulou uma renda ali de R$235.000 e que lhe confere uma renda de R$2.238. Quando a gente fala que o quanto antes é importante a gente acumular reservas, é exatamente para esse momento. Poxa, eu cheguei nos 55 anos de idade, a pessoa ganha uma renda de R$5.000 e guarda ali 10% da sua renda, R$500, ela consegue ali ter ali um conforto, né, de um patrimônio te ajudando ali a tocar a sua vida. Mas agora, qual teria sido a diferença para essa pessoa que investiu o dinheiro se ela não tivesse investido no investimento de verdade? E a simulação que a gente fez aqui foi um CDB 100% do CDI, ou seja, a gente foi bem conservador nessa alocação. O investidor ele consegue, né, no longo prazo, investimentos que pagam muito mais que 100% do CDI. Mas qual seria a diferença desses 3 personagens se o primeiro personagem tivesse investido em poupança, o segundo em poupança e o terceiro em poupança? Então vamos olhar. Então a primeira pessoa que acumulou R$2.658 investindo, né, ao longo de 35 anos, se ela tivesse colocado em dinheiro em poupança, ela teria acumulado R$681.000. Ou seja, aquela decisão que eu falei no começo, de você clicar no botão da poupança ou clicar no 100% do CDI, faz uma diferença aqui, no final no longo prazo, de quase R$2 milhões. Ou seja, quem investe, aquela fatia lá de 23% das pessoas que foram pesquisadas pela Ambima,
está investindo ali em algo que lá na frente vai ficar muito aquém de um investimento de verdade, né? Investir dinheiro significa a gente poupar, não gastar tudo hoje para lá na frente ter um benefício. Então, quando a gente deixa de gastar hoje, de certa forma, deixando de ser feliz em algum momento, alguma decisão que você faria, uma viagem que você faria agora, alguma aquisição que você faria agora, você está deixando lá para frente. Então, você precisa respeitar muito bem o seu dinheiro para que quando chegar lá na frente, você não tenha ali essa defasagem desses 2 milhões de reais. Quem está investindo naquela fatia de poupança, exatamente isso que está fazendo, uma distribuição de capital. Porque chega lá na frente, 2 milhões que poderiam ter a mais no seu patrimônio, não existe mais. E o segundo personagem sai de 828 mil reais e chega em 336 mil reais. E o terceiro de 235 mil reais e chega em 143 mil reais. Então, investimento em poupança é de certa forma, uma destruição de valor. A diferença aí, mesmo risco, você clica num botão, você aplica na poupança, em outro botão você clica, coloca o dinheiro em 100% do CDI. Mas aí fazendo uma analogia com outras formas de investimento no mercado e não só no mercado financeiro. Quando você compra um imóvel, né, a compra desse imóvel para venda, para negociação, existe ali uma expertise por trás disso. Às vezes comprar um imóvel numa região bem localizada, que irá valorizar. Então, comprar esse imóvel e vender esse imóvel pode ali te render, né, um retorno bem expressivo, bem interessante, que ele está bem atrelado ali à sua observação, ao seu conhecimento de mercado imobiliário. Mas alugar um imóvel, será que é uma boa decisão de investimento? Hoje a gente, em média, a gente aluga ali um imóvel a 0,5%. Então é só você pegar o quanto que você, né, recebe ali de rendimento daquele imóvel líquido, né, se você paga imposto, então você tira o imposto daquele rendimento mensal, então você pega o valor que você recebe daquele aluguel e divide esse valor pelo valor do imóvel hoje. Então você vai saber a taxa de retorno que você tem em relação ao imóvel. E aí você compara com o que você, né, poderia ganhar no mercado financeiro. Eu vou te já antecipar que você vai ficar ali perto de 0,5% ou abaixo disso em termos líquidos. Então, alugar imóvel, habitualmente, se você não está pensando na valorização daquele imóvel naquela região que pode estar ali, né, sofrendo um boom, é a mesma coisa que investir na poupança. Ou seja, o mercado financeiro ele tem ali o potencial, né, de multiplicar o seu patrimônio, te conferir ali tranquilidade, conferir ali um crescimento sólido e sustentável. Basta fazer ali a escolha mais correta e a escolha mais fundamentada. Essa escolha você consegue fazer com o apoio de um profissional, né? Para isso a gente, aqui na Team Investimento, a gente está à disposição para auxiliá-lo nessa tomada de decisão e fazer ali, né, os melhores cenários, colocar números nos seus sonhos, colocar números em suas decisões para que elas sejam mais acertadas. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Um grande abraço.